que fazem parte do Grupo Exo ou já fizeram parte do Grupo Exo e tiveram suas vidas transformadas pelo mercado imobiliário através da Exo, do Grupo Exo, né? E hoje nós temos duas pessoas aqui excepcionais que estão conosco ainda, escrevendo essa história, né? Transformando as suas vidas, ou já foram transformadas, transformando também a minha vida e de todos que estão na Exo. Beleza? Então, essas pessoas, Acácio Vilmar, hoje ele é gestor comercial do Grupo Exo, e Jonatas Antunes, ele que é sócio, diretor da Exo Live. É isso? Live. Não tem o é Live. Então, vamos falar sobre métodos, processos, né, sistemas que fizeram com que eles tiveram tanto sucesso, né? Atualmente, o Acácio é o gestor número 1, é o que mais está performando no mês, e o Jonatas também está aí entre as melhores agências, né? Então, nós queremos saber como que eles estão conseguindo fazer esses feitos. Mas, para começar, vamos perguntar para o Acácio Vilmar, né, se apresentar, primeiramente, de onde você veio, onde você está, para onde você vai. Certo, é um prazer estar aqui, Pedro, obrigado pela oportunidade. Eu sou Acácio, a minha história começou lá em Mara Rosa, é uma cidade do interior de Goiás, né? Ali onde eu fiz o meu ensino fundamental, e o meu ensino médio já foi na cidade de Itapaci. Então, terminando o ensino médio, foi quando eu vim para Anápolis, a fim de fazer faculdade, né? O sonho ali era me formar. Chegando aqui, eu estava meio perdido. Qual curso você queria fazer? Eu vim meio sem saber o que eu queria fazer. Mas o primeiro curso que eu iniciei foi engenharia elétrica. Então, ali eu fiz o primeiro e o segundo período, eu decidi que não era o que eu queria, realmente, não me identifiquei. E nessa época eu entrei no laboratório Teuto, né? Trabalhei lá fichado. E lá um dia um gestor, ele disse da seguinte forma: se você quer ser igual eu, o gestor aqui, né, um analista de produção, você precisa se formar em farmácia. Aí eu falei assim, cara, eu quero ser farmacêutico. Né? Foi aí então que eu iniciei o processo ali, fazendo o curso de farmácia. E foi 5 anos na luta com o objetivo de chegar naquele lugar que ele falou aquela vez, que era me tornar o analista de produção. E eu lutei esses 5 anos, e assim que eu consegui ali me formar em farmácia, eu consegui a vaga que eu estava buscando. Nesse tempo eu conheci a Rafaela, né, que hoje é minha esposa, e ela já estava no mercado imobiliário. Foi onde ela me apresentou o mercado. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu conheci a Exo, foi na confraternização de 2021, onde vocês estavam comemorando ali o resultado de 240 milhões em VGV no ano de 2021. E ali eu vendo as premiações que estavam acontecendo ali, meu coração ficou assim, encantado, os meus olhos brilhando. E eu lembro que naquela confraternização você falou da seguinte forma: no ano de 2022, a Exo Imóveis vai entregar 360 milhões em VGV. Eu não acreditei muito, porque as pessoas que já estavam na Exo do meu lado, elas ficaram assim um pouco assustadas com o que você estava falando. Mas naquele momento eu decidi, eu falei assim, eu quero estar lá. No final de 2022, eu coloquei aquilo ali na minha cabeça, que eu queria realmente estar lá, e eu decidi. Até gravei um stories falando, eu vou estar lá. Que legal isso, né? Cara, e no ano de 2022, eu iniciei aí na Exo Imóveis, e eu vivi a Exo fazendo 372 milhões em VGV, foi onde começou ali a minha jornada. Superamos a meta proposta. Exatamente. Foi aí onde fui encantado com o mercado imobiliário, onde porque eu fiquei 5 anos ali para conseguir me tornar um analista de produção, né, lá como carteira assinada, que foi assim que eu fui ensinado desde pequeno. Eu encontrei e vivenciei o empreendedorismo, né? Foi onde abriu os meus olhos e me encantou. E hoje eu estou muito feliz, né, na Exo Imóveis. Com certeza foi uma transformação de mentalidade que eu vivi dentro da Exo Imóveis. Fantástico, cara. É muito bom. Porque a estratégia, o planejamento estratégico, ele é você desenhar o futuro, né? Você prever o futuro. E é um exercício muito difícil. Obviamente a estatística, né, a economia, tudo isso, a política, tudo colabora para você construir um planejamento estratégico assertivo. Mas quando você fala 240 milhões, cara, agora vamos fazer 360. E esse ano estamos falando de fazer 500. Então, até então nós estamos no caminho, crescendo 38% comparado ao ano passado. Agora, março, abril e maio, que vai ser um desafio, porque o ano passado, esse mesmo período, a gente vendeu muito, né? Inclusive teve o Varandas, Varandas Eldorado, que é o Varandas Clube, que foi em maio, a gente fez 51 milhões. Né? Então, estamos esperando agora o Varandas 3 ali, que vai ser na Vila Formosa.
para ver se a gente consegue superar os 51 milhões, né? Mas tem que deixar o time preparado para crescer 38% em cima de 51. Ou seja, tem que vender mais do que antes. Mas tudo está indicando que nós vamos bater 500 milhões, que é a nossa meta desse ano. É um super desafio, né? Mas com pessoas boas como vocês, fica mais fácil. Mas, Jonathan, fala para o pessoal aí quem é você, de onde você veio, onde você está, para onde você vai. Bom, boa noite a todos, né? Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com duas referências, né? Duas pessoas que eu admiro bastante no mercado. Meu nome é Jonatas Antunes, eu vim de uma cidade que se chama Crixás, no interior de Goiás. Né? Vim para Anápolis em busca de mudar de vida. Né? No primeiro... Inclusive a Casada me convidou, né? Eu tô de olho nisso aí. Fico surpreso pro churrasco em Anápolis. Então tá bom. Então eu vim para Anápolis há 8 anos, né, em busca de mudança de vida. Sou de uma família simples, né, assim como a maioria do interior. E onde que, de fato, eu iniciei a faculdade aqui na Faculdade Católica de Administração. Estudei por 1 ano. Né, mas foi até engraçado como eu encontrei, né, o mercado imobiliário, porque foi no momento de incertezas, né, onde que, como não tinha suporte familiar, né, para mim estudar eu tinha que trabalhar para pagar meus estudos aqui. Sim. Né, então eu estudei apenas 2 períodos, né, de administração. Né, estava convicto de voltar para minha cidade porque as coisas estavam apertadas, foi meio a crise, né, ali de 2015. 16. Exatamente. Né? Aí foi onde que eu já estava pensando em trancar a faculdade ou desistir mesmo, de fato, voltar para a minha cidade para reestruturar, para depois vir novamente. Que aí, por acaso, eu vi algum anúncio lá de contratação de corretor de imóveis de uma imobiliária que estava chegando na cidade. Show. Que me chamou a atenção, né? Aí eu acho que, assim, que pessoas mais próximas sempre contam essa história. Eu acho que para você ainda não tinha contado. Não tinha contado. Conte para mim e para mais algumas centenas de pessoas, né, assistindo. Vou me estender porque o meu parceiro aqui foi 5 minutos de apresentação, não pode ser menos que isso, né? Então foi onde que eu passei por um período de teste nessa imobiliária, né? Lá, como era algo novo, né? Então parecia que havia várias etapas para você ser admitido ali como corretor de imóveis, né? Até então... Fizeram um charminho lá. Exato. Tinha algum processo ali, né? Até antes aqui no off você procurou de algumas diferenças, né? Uma delas aí, talvez a gente pode compartilhar, que era uma dessas, né? Criar um mistério, fortalecer a marca da imobiliária, foi o que eles fizeram, né? Colocaram todo mundo que, por exemplo, eles fizeram um anúncio lá, naquela semana deu 20 candidatos para a vaga, eles divulgavam como tinham 3. Entendi. Colocavam na salinha, né, e explicando, apresentando produto, método de vendas, como que você faria as vendas, através de quais canais, prospecções. Até então o marketing digital, né, estava surgindo, né, aqui para Anápolis, né? Os ganhos, né, de fato, também, então chamava mais atenção. Pô, tá a vida toda trabalhando por um salário, você olhava lá, na época não era muita coisa de comissão, mas você olhava, você ganhava 2, 3, 4 vezes mais do que você já ganharia ali de carteira assinada, né? Então, não era só um dia. Aí fez um dia, falou, daqui 2 dias vocês voltam. Olha, com isso ia diminuindo, né, as pessoas que iniciavam. Aí eu ficava muito curioso, pô, esse tem que ir, sei não, tá parecendo máquina multinível. Né? Até pelo mistério ali, eu ficava pensativo. Falei, certeza que esse negócio aqui tem um curso por trás. Aí, em uma dessas etapas, na segunda, terceira ali, foi divulgado que para se tornar corretor de imóveis, deveria dar entrada no curso de TI, tirar o crédito. Falou, tá vendo? Né? Aí, ó. Só que até então não sabia, né, da formalização. Então, ali naquele momento, né, eu passei a pesquisar a respeito da profissão, né? Talvez muitos dos nossos corretores que estejam entrando conosco nesse projeto XLive 2023 estejam passando pelo mesmo processo. Sim. Que é passar pela entrevista, por exemplo, pelo Acácio, né, entrar na equipe do Acácio. A pessoa nunca viu, não conhece ninguém no mercado imobiliário. Primeira coisa que vai fazer é entrar no YouTube ou no Google, virei corretor. O que o corretor faz?
virei corretor, e agora? Né? Da mesma forma como gestor. Guilherme Machado lá, certeza. Certeza. Guilherme Machado, Wagner Bonato, vai aparecer. Né? E de fato eu fiz isso. Aí que eu fui aprofundando no mercado. Pô, é isso que eu quero. Descobri aqui uma oportunidade. Descobri aquilo lá. Né? Poucas pessoas sabem, mas nesse momento de entrar nessa imobiliária, foi há poucos dias, de fato, de eu já estar com mudança programada para de volta à minha cidade, né? De volta à minha terra ali. Só que Quase aí, que você volta. quase que eu volto. O Né? mercado imobiliário ia perder um grande profissional. É assim como eu iria perder também bastante Exatamente. coisa, né? Mas é algo que eu guardo para mim, né? Até a gente teve uma oportunidade, mas até brinquei, né? Falei, em outra oportunidade eu quero contar um pouco da minha história, né? Talvez o momento seja hoje. Tem muita história, mas conforme a gente for lembrando aqui, a gente vai passando. Mas eu falo muito isso para as pessoas, né? Sobre a consistência, constância e a acabativa, né? Porque o seguinte, muitas pessoas estão trabalhando, quando estão quase chegando ao objetivo, quase ao final, elas desistem no meio do caminho. Entende? E eu falo, cara, se tivesse continuado, persistido mais um pouquinho, teria chegado lá. Sim. E isso é muito sério, porque corretores, gestores e sócios da Exo, por exemplo, suponhamos, o Acácio está focado em um determinado produto, está trabalhando naquele produto, e ele não conseguiu resultado até a metade do mês. Aí chega o Jonathan, que é diretor do Acácio, e fala, Acácio, o caminho não é esse, o caminho é esse o outro. Aí o Acácio estava quase gerando um resultado naquele produto, naquele método, naquele sistema, e aí o Jonathan dá uma mentoria, digamos assim, né, ou dá uma direção, por exemplo, e ele muda a rota dele, muda o caminho dele e tem que recomeçar. E isso faz com que ele passe aquele mês sem ter resultado. Se ele persistir naquele outro caminho, então no segundo mês, ali com 45 dias, ou ao final do segundo mês ele consegue o resultado. Mas ele poderia ter tido resultado no primeiro mês. E além disso, né, nas todas as proporções que você puder imaginar, o cara está quase dando resultado na profissão, aí para. Se ele tivesse continuado mais uma semana, teria tirado uma venda, né? E assim por diante. Pegando o gancho que você acabou de falar agora, em questão de você iniciar e acabar desistindo, foi interessante a minha história de quando eu comecei, né? Uhum. Porque quando eu entrei na Exo, janeiro e fevereiro trabalhando na Exo, eu não consegui realizar nenhuma venda. Olha só. E eu sempre olhando para as pessoas que estavam lá no topo, e eu lembro que a Márcia Thierry, que era a diretora, né, juntamente com a Rafaela, que era minha gerente, ela sempre falava para o time inteiro, vocês estão na mesma ambiência, vocês estão recebendo o mesmo treinamento, têm os mesmos recursos, os mesmos produtos, então por que você não está lá no topo como a pessoa que está? Né? Cara, e esse dia foi na hora que mexeu comigo, mas isso é verdade. Cara, isso é muito verdade. Então, eu decidi, na verdade, eu acho que eu não estava fazendo, focado 100% ali a querer aquele resultado. Eu não tinha decidido, é isso que eu quero, de verdade, eu vou fazer acontecer. Então, no início de março, ali no dia 1º, eu decidi fazer um hiperfoco no mercado imobiliário. Então, Sim. eu tracei um caminho... Dá um loop mesmo no mercado Isso. imobiliário. Então, em janeiro e fevereiro eu não vendi nada, não consegui. E em março, foi quando eu decidi fazer o hiperfoco. Nesses 30 dias eu coloquei esse caminho e falei assim, eu vou buscar esse caminho. Então eu tive que deixar de fazer coisas que eu fazia, por exemplo, no final de semana, coisas que eu fazia, por exemplo, quando eu chegava em casa, porque eu decidi focar 100% em conquistar esse resultado, em prospectar clientes e conseguir finalizar a venda. E o mais interessante, Pedro, que foi do dia 1º ao dia 27 de março, eu não consegui fazer nenhuma venda. Olha só. Você acredita? O melhor período de vendas do ano. Eu não consegui, eu vi o pessoal fechando, eu falei assim, gente, mas eu tô focado, eu tô fazendo, eu quero fazer acontecer, e não acontecia. Mas o interessante foi que eu não desisti. Claro, eu tive a minha esposa também, que esteve todo o tempo do meu lado, as pessoas que me apoiaram ali, que acreditaram em mim. E no dia 27, saiu minha primeira venda. Olha só, no mesmo mês. E no outro dia, eu fechei mais 2 contratos. Olha. Aí eu pensei assim, cara... Deu certo. Eu foquei 100%, eu decidi que ia acontecer. Eu passei por todo o processo, que eu falando aqui parece que foi fácil, mas não foi. Não. Foi muitas frustrações, foi muitos não. Sim. Na hora de quase fechar o contrato e não vai fechar. Ou às vezes
passava, chegava tão perto. Aham. Nossa, agora vai acontecer. E aquela ânsia, né? Aquela Aham. vontade de fazer ali a primeira venda, Sim. ela nunca acontecia. Mas o interessante foi que eu não desisti. Eu fui ali até o fim. Sim. E no finalzinho do mês, eu consegui fechar o mês de março ali com 3 Você vendas. começou em janeiro, então. Janeiro. Foi fevereiro, sem vendas. Em março, no final de março, que você conseguiu tirar as 3 vendas, digamos assim. Isso depois de assumir a autorresponsabilidade, que dependia de mim, claro, né, com o apoio da imobiliária, do gestor, com direcionamento, mas era exclusivo meu. Era decisão minha, a responsabilidade é minha de buscar o resultado. Claro. Porque eu vejo as pessoas, corretores que hoje entram no mercado, eles acham que é tudo muito fácil, que é somente o que o gestor passa, que o diretor passa, e não é. Você tem mais que do que fazer isso, né? a mais. Sim. Você tem que ter sangue no olho, estar decidido que vai acontecer. E o mais importante, acreditar e não desistir. Com certeza. Foi isso que eu fiz, né? Que onde foi tudo iniciou. E assim, fazer venda não é fácil. Não. Mas depois que eu passei por esse processo aí de 27 dias, eu fiz a primeira, a segunda e a terceira, começou a ser mais simples. Se tornou tudo mais simples a vender. É porque você aprendeu, você obteve Sim, conhecimento. com certeza. Porque depois que você tem um conhecimento é fácil, né? Igual aquela pergunta que a gente sempre faz. Por que você não ganha R$1 milhão por mês? Porque eu não sei. Se eu soubesse, eu estaria ganhando, né? Então, mas depois que você aprende a ganhar R$1 milhão por mês, tá tudo fácil. Ou seja, de fato, o caminho é o conhecimento e você validar aquilo. Validou? Cara, acabou, é só escalar. Né? Mas você falou aí de sempre fazer um pouco mais do que o gestor e o diretor pede. Eu li um livro que chama A Lei do Triunfo, né? Napoleão Hill. E uma das leis, né, do triunfo é sempre fazer mais do que é pedido ou esperado. Ou seja, sempre entregar um pouquinho mais, né? Então, ou seja, se o gestor ou o diretor pede X, tem que fazer sempre um pouquinho a mais. Sempre entregar um pouquinho a mais. Porque assim você surpreende as pessoas e, obviamente, surgem oportunidades, né? Surgem promoções, estreita relacionamentos, né? E por aí vai. Mas muito bom. E é engraçado também falar do Jonathan, né? Que ele, digamos assim, ele é quietinho, mas vende bastante, né? Inclusive, o Jonathan fez um case, né? Foi o maior número de vendas que um corretor já entregou na Exo. Ele conseguiu entregar 4.570. Minha língua é travada, vai arredondar. Então, 1.570 de vendas. Impressionante. Em um mês só. Foi que mês que foi isso? Foi em outubro. Outubro de 2022? 2022. Ou seja, o cara entregou 4.570.000 em um mês. Isso é um feito histórico. Assim, nunca nenhum corretor da Exo conseguiu entregar no varejo, né, picado, um número tão grande de vendas. E já aconteceu, por exemplo, negociação de áreas, terrenos, BTS, fazenda, mas tudo negócio mais complexo e negócios que duraram muito tempo e que sempre participam muitos corretores, digamos assim, do projeto. Mas o Jonathan fez esse número de vendas sozinho, né? Como é que foi esse processo, Jonathan? Bom, sobre esse mês especificamente, né? Não que o resultado tenha saído em um mês, que o trabalho começou e terminou no mesmo mês, né? Entendi. Que para tudo, e principalmente no nosso ramo, né? Tudo tem um processo de maturação, digamos Sim. assim, que é mais ou menos o que o Acácio acabou de dizer. Então, eu até costumo falar para a minha nova equipe, para os novos gestores, novos corretores que estão comigo, né? Agora com a X-Live, que eles têm que ter paciência, né? Sim. No nosso ramo, o que eu acredito, de fato, na tal lei da semeadura, Sim. né? Você só colhe aquilo que você planta. Que não adianta aquele corretor imediatista. Claro, a gente está numa geração que o pessoal é muito ansioso. Sim, que as Né? coisas pra ontem, Exato. né? Ele inicia um processo, um desafio, algo maior hoje, ele já quer resultado amanhã. Sim. E nessa época eu lembro que um pouco antes eu fiz uma mentoria, que eu até passei parte dessa mentoria no último Renascense, né? Foi onde que houve uma mudança de chave ali na minha cabeça. Entendi. Né? Porque, assim, de fato, eu já esperava dessa questão de mentoria, pela minha experiência no mercado, boa parte do conteúdo eu já sabia. Só que há uma diferença do saber e do aplicar.
Entendi. né? Que aí a O grande gente... segredo está na execução, né? Exato. Então, a gente pode trazer aqui algo que a gente aplica de forma direta ou indireta, que é o PDCA. Show, cara. Né? Parece até assim, brincadeira, né? Que a gente sempre chega num gestor, no corretor, e fala, pô, você já viu o PDCA? Fala, não, o que é isso, né? Só que aí na hora que a gente vai explanar, a pessoa já faz, só que não sabe talvez a teoria Exato. daquilo, né? Talvez Mas só na colocar prática... as caixinhas na ordem certa, né? Exato. Talvez seja até mais fácil, que com pequenos ajustes ali você chega no objetivo. E isso é o poder do método, né? Exato. Então, nessa mentoria, eu liguei essa chave, né? Virei essa chave na cabeça. Pô, não pode ficar só para mim esse conteúdo. Eu fiz, acho que final de junho para julho. Né? Onde que eu comecei... essa mentoria demorou, acho que umas 2 semanas, mais ou menos. São várias horas. E eu repliquei para o meu time, né? Na época eu estava como gestor, repliquei para o meu time. Trabalhei, estudei mais ainda sobre o material para entregar algo com qualidade, né? Dentro daquilo que estava ao meu alcance, né? Sim. Só que eu vi que o time não comprou a ideia. Né? Falei, pô, ou o material está muito fora do que a gente vê aqui em Anápolis, ou eu que não estou sabendo mais. Eu estou errado. Negócio, né? Exato. O que eu fiz? Eu falei, pô, vou aplicar o método que eu aprendi. Já que o meu time não aplicou, vou mostrar para eles que, de fato, é isso que vai gerar resultado. Foi onde que eu almejei, né, um dos lançamentos que a gente teria na época, né? Onde que eu até, acho que falei já para Márcia, né, que já estava com ela, na nossa parceria iniciou em agosto, né? Falei, pô, vou trabalhar o produto na época do lançamento do Vivre. Falou, vou fazer 5 passos para lá de clientes potenciais. De fato, esses 5 passos chegaram. Olha só. Não era um número tão expressivo, Mais mas... uma vez, a força do planejamento, né? Igual Exato. a Exo, por exemplo, planejou entregar 360 milhões, o Jonathan planejou as 5 passos Vivre. Então, quando você constrói um planejamento e você, de fato, executa, né? Você faz aquilo que foi planejado, o resultado ele vem. Sim, aí dessas 5 passos, em meio ao período ali já pré-política, né? Houve algumas desistências, mas 2 acabaram vingando, de fato, né? E boa parte desse resultado, ou a maioria, digamos assim, com exceção de uma venda apenas, né? Todo foi remarketing. Olha só, carteira de clientes. Foquei no método que eu não havia aprendido. Leads, não prospectou novos clientes, foi remarketing. Apenas um anúncio que gerou uma venda que não foi para esse produto. Eu publiquei o Vivre, que eu estava focado na época, né? As vendas não vieram desse anúncio, mas desse anúncio que gerou uma venda de uma casa de bairro. Entendi. Né? De um cliente que acabou fechando também. Né? Ou seja, foi o que eu sempre passo para o pessoal. A gente foca muito naquele cliente novo, lead, eu quero lead quente, aquilo, só que a gente esquece do pessoal que a gente já tem na nossa agenda. Caramba, cara. Então, no off que você perguntou, né, o que você fez para chegar em tal resultado? Né? Talvez a melhor resposta seja fazer o básico bem feito. Remarketing. Mas... Às vezes os clientes já estão na sua carteira. Exato. Precisa só realmente trabalhar esses clientes que já estão na carteira. Impressionante, né? Mas uma coisa que você falou aqui é sobre a paciência. Eu acho que isso falta para todos os profissionais hoje em dia. Eu falo muito, em todo podcast eu falo, visão de longo prazo, olho de longo prazo, né? E as pessoas não entendem esse poder, né? Eu estou construindo uma carteira de investimentos, eu sou fã do mercado imobiliário, né? Mas... Assistindo o Primo Rico. Comecei a construir uma carteira de investimentos e uma das pessoas que eu estou me inspirando muito é o Luiz Barsi, né? O Luiz Barsi é um dos maiores investidores de pessoa física que o Brasil tem. É um dos maiores investidores também do Bradesco, pessoa física. Tem mais de $1 bilhão em patrimônio, né? Esse patrimônio é inspirado nas ações que ele detém, as posições nas empresas que ele tem. E o mais engraçado de tudo é que a filha dele não sabia o patrimônio que ele tem, né? Depois pode até contar uma outra história, um outro momento dessa história. Mas o que ele fez? Com muita pouca idade, ali com 20 e poucos anos de idade, ele começou a comprar algumas ações focadas em dividendos, né? Ou seja, em retirada de lucro, digamos, dessas empresas. Ele estudava as empresas que mais davam lucro, digamos, e distribuía para os acionistas, e pegava esses dividendos e comprava mais ações. Então, assim, uma formuleta básica, né? E simples.
Eu pegava o lucro e comprava mais posições. Pegava o lucro e comprava mais posições. Cara, hoje ele recebe mais de 1 milhão por dia de dividendos. E nem se calcula o tamanho da carteira dele. Ele está com 70 anos de idade, então, ou seja, foi 50 anos, digamos assim, pegando dividendos e recomprando ação. Pegando dividendo e recomprando ação. Então isso é uma visão de longuíssimo prazo. Né? Mesma coisa que o Warren Buffett faz. E imagina só se o corretor tivesse essa visão. Mas a maioria dos corretores querem entrar na profissão e no primeiro mês já ficarem ricos. E a visão não é essa. A visão é ter paciência. Não é isso? Tanto é que o Jonathan, ele planejou trabalhar o Vivre e conseguiu converter em um mês, não somente vendas do Vivre, mas também de diversos outros produtos. Porque ele teve a paciência de trabalhar esses clientes. Curiosamente, queria perguntar para o Jonathan também, qual foi o sistema, qual foi o processo que você fez para gerenciar esses clientes desde do remarketing até a finalização da venda? Uma curiosidade que me surgiu aqui. É até engraçado, né? Porque no nosso início, né, de relacionamento ex, na nossa primeira entrevista, eu lembro que você até assustou, né? O que falta para você vir aqui trabalhar com a gente? Eu falei, pô, você tem um CRM aí? Na época eu não tinha, né? Não, é porque eu aprendi a trabalhar só através de CRM. E se não tiver uma transição, na verdade. Nós tínhamos no box, a gente estava migrando para outro. Aí tava nesse período, né? Então, hoje é uma tecla que eu ainda bato bastante para corretores e gestores. Pô, você tem muito potencial, você vende bem, mas sabia que você poderia entregar 3 vezes mais do que você já consegue? Né? Muitos até assumem, mas como? Né? Pô, você gerenciando seus clientes. Né? Porque, como a gente falou, né, a gente foca muito, o corretor imediatista, no cliente novo, esquece daquele cliente que se interessou, se cadastrou, conversou com ele há 1 mês atrás, 2 meses atrás, 3 meses atrás. Né? Sendo que cada cliente, a gente às vezes deixa de tratar o cliente, o lead, como uma pessoa física mesmo. A gente não olha para aquele lead como uma pessoa. Pô, é uma pessoa, como se fosse um amigo, né? Um colega. Olha como lead. Exatamente. Porque só uma coisa fria, digamos assim, né? Fria, porque às vezes manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa não responde. Liga, não atende, às vezes está viajando. O que faz? Descarta. Descarta aquele lead. E aquela pessoa que ele está descartando ali, talvez seja um potencial para o produto mais caro que tem na carteira dele. E ele não sabe. Né? Então é onde que o CRM ele entra justamente para auxiliar e beneficiar 100% o corretor que melhor saber lidar com ele. Né? Cara, impressionante. Então, é uma ferramenta que mais auxilia do que o medo do corretor ali de perder o cliente. Eu cadastro meu cliente aqui, a imobiliária vai ter acesso a ele. Né? Não faz sentido nenhum. Até porque o cliente não tem dono. Exatamente. Se você não vender para ele, se você não fazer a gestão dele, outro corretor vai vir e vai vender para ele, fazendo a gestão. E o lead ele se cadastra em 5, 10 campanhas, né? Ele está falando com 5, 10 corretores ao mesmo tempo. Exato. Então, aquele que conseguir estabelecer uma conexão, né? Estabelecer um rapport e criar ali um relacionamento, ele vai ter sucesso. Exato. E para isso você precisa ter um sistema, tem que ter um processo, tem que respeitar o tempo do cliente. Se o cliente pedir para retornar, tem que retornar quando ele pedir, né? Anotar as informações das primeiras conversas que teve, porque você vai manter aquele contato com aquele cliente durante 3 meses, 6 meses para fazer a venda. Ou mais, dependendo. E aí você vai lembrar o que você conversou com ele? Jamais. Então, se não tiver uma ferramenta auxiliando, dando esse suporte, você não vai conseguir fazer essa venda. E aí muita gente pergunta, né, como vender para alto padrão? Inclusive, uma corretora acabou de mandar uma pergunta aqui na minha caixinha de perguntas no Instagram. Qual a melhor abordagem para o cliente de alto padrão? O cliente de alto padrão sempre é o relacionamento, né? Sempre é a conversação, a conexão que você estabelece com ele para sair à venda. Quando é o primeiro contato, a primeira coisa que tem que fazer é entender o cliente, né? Pesquisar o cliente, ter mais informações, qualificar aquele cliente para você aí sim conversar, né, de coisas que interessam para o cliente, criar esse relacionamento. Né? Um detalhe engraçado, Pedro, até no que você acabou de citar, é como vender para um alto padrão. E o tempo também, a jornada de compra de cada cliente. Exato. Né? Para você ter ideia, hoje
não é a minha prioridade. Em reuniões gerenciais eu costumo dizer, pô, 2023 mudei a chave totalmente, não prospectei um cliente esse ano, só que é natural dos clientes de carteira, digamos assim, que é aqueles que queiram ser atendidos por mim, mesmo que tenha comprado ou não. Né? Aí meio que de vez em quando trupica na venda ali. Eu, pô, mas como que você fez a venda? Eu, pô, não sei não, o cliente queria comprar, só passei ali. E procurou no WhatsApp. Né? Até foi engraçado que acho que foi anteontem, apareceu. Eu já sabia, né? Tinha um cliente que eu ia tratar desde o ano passado, né? Fora do estado, ele esteve em Anápolis uma vez só, acabou criando essa conexão comigo no ano passado, né? Onde que ele veio efetuar a compra dele esse ano. Anteontem, né? Fechou a venda, meio que sem que é tudo digital. Ou seja, se o cara não tivesse essa conexão, ele jamais fecharia com o corretor à distância, nunca viu. Venda de qual valor? De 267. 267. Isso foi um dos varandas que voltaram. Né? Então, sem esforço, digamos assim, você fez uma venda. Sem esforço, até porque se eu passo para o meu time de corretores e de gestores que eu estou vendendo, acaba que gera conflito. Mesmo não querendo e tudo. Pô, você tá vendo eu saindo da imobiliária para atender cliente, eu tô aqui full time, tô aqui para te ajudar. Exatamente. Né? Tô aqui para te treinar. Né? Dia sim, dia não, a gente tá ali reunindo, vamos tomar um café ali, trocar uma ideia. E que até eu fico feliz, por um lado, que de fato o que eu passo, o que eu tento ensinar, né, gera resultado. Sim. Né? Que o problema não está no ensinamento, pode estar na aplicação, talvez no ensinamento ali, num ajuste. Né? Mas o insight que eu queria falar sobre a questão da jornada e de como vender o ponto padrão dos dois clientes que fecharam o Vivre, né? Um era de carteira, já é um cliente que comprou 3 imóveis comigo, né? Ao longo aí de quase 3 anos e já está preparado para comprar outro lançamento aí, já está na carteira, né? Até brinco com a cara, né? Passar minha carteira. Eu já falei pra ele que eu dou até R$3.000 na carteira que ele tem ali no celular dele, né? Pra ele me passar essa carteira aí. Já pensou? Bateu o recorde dele com a carteira dele. Aí sim, hein? E o outro cliente é muito engraçado, porque a gente falou da jornada de cliente. Há vários estudos que cada estudo joga uma jornada lá, sei lá, 6 meses, 1 ano. Nessa mentoria que eu fiz no ano passado, que eu citei anteriormente, a jornada média eles colocaram de 1 ano e meio. 1 ano e meio, 1 ano e meio. Eu achei muito, só que depois dessa venda do Vivre, eu vi que, de fato, ela é verdade. A pessoa ela pode entrar no anúncio e comprar amanhã. Sim. Outra vai demorar 2 anos para chegar nessa média. E não ou dá mais. Para saber quem que não dá para saber, não dá para adivinhar. Não dá para adivinhar. E engraçado que essa segunda venda do Vivre, teoricamente foi mais fácil, digamos assim, porque veio dessa pessoa que até foi mais de 1 ano e meio. Talvez seja o meu cliente de carteira mais antigo. Né? Esse ano eu vou completar 7 anos de mercado imobiliário, né? 4 anos com a Exo Imóveis. Né? E esse cliente ele está comigo praticamente nesses 7 anos. Olha só. Desde lá de trás. Desde lá atrás. Todo lançamento eu mando para ele. Falou, doutor fulano, tá aqui um lançamento, tiver interesse, souber de alguém. E você gerencia isso pelo CRM ou pelo celular? Pelo CRM esse ano, até pelo posicionamento, pela mentalidade, eu tive que afastar, mas acaba que no WhatsApp e pela conexão do cliente, você vai lembrando, pô, esse imóvel é a cara do cliente X. Lá envia para ele. Né? E porventura eu mandei do Vivre lá. Né? E ele, não, na minha ideia, é médico, né? E tá mais interessado no estúdio de luxo, próximo a hospitais e tal, não conseguiu a oportunidade do HIT, está aguardando um próximo ali, quem sabe e tal. Porventura ele falou, só mandou uma mensagem outro dia, falou, pô, não tô com interesse de comprar, mas eu tô com uma pessoa aqui que quer comprar. Quem que é a pessoa? A namorada dele, nem era a esposa, pra você ter ideia. Né? Do nada, passou o contato da esposa, né? Fui lá, atendi, no dia deixou a documentação, pá, lançou, comprou o imóvel. Ou seja, um cliente de jornada ali de 6 anos e meio, quase 7, né? Ainda não comprou, só que dele já indicou. É até engraçado. E ter paciência, ter constância para tratar todos esses clientes é um grande desafio, né? Exato, porque o corretor, mas esse cara aqui não compra nada, não descarta ele aqui. Descarta. E esse outro cliente aí que eu citei do Varandas é até engraçado, porque se você vê ele pessoalmente, pô, já é pessoa de idade e tal, aí os caras aí, eu acho que não tá só piando aqui, né?
E acaba que o dia que ele esteve aqui, eu tirei minha tarde toda para andar com ele pela cidade. Você conhece a cidade? Não, então vamos andar aqui. Né? Fomos em 3, 4 empreendimentos. Detalhei para ele, ó, essa parte da região aqui é boa. Essa daqui é boa para você morar, é perto do parque, é perto de açougue, de mercado, né? E a pessoa ganhou tanta confiança que qualquer imóvel que ele vê na internet, printa, manda. O que você acha? Olha só. Ou seja, antes de finalizar a venda, ele na dúvida, né, do contrato, esse contrato ele tem que assinar físico, eu tenho que ir aí, eu posso fazer uma procuração e se assinar para mim, eu confio em você. Fiquei surpreso pelo tamanho de conexão. Exato. Confia até em você assinar um contrato para ele. Né, exatamente. Tanto até outros assuntos, né? Às vezes coisas simples, né, pra gente aqui, apenas talvez seja do anapolino, do goiano, né, que a gente pegando de chamar a pessoa por amigo. Sim. Eu uso muito o jargão de patrão, né? Falar, meu patrão e tal, meu amigo. Aí chamar ele de meu amigo, falou, nossa, uma honra me chamar de amigo e tal. Olha só. Acaba que vai aproximando, né, criando essa conexão, né? E é positivo ou não chamar pelo jargão? Eu acho positivo, porque é algo natural meu. Se fosse forçado, acho que transparece para outra pessoa também. Eu acredito que depois que você já teve contato, já se aproximou do cliente, é válido usar o jargão. Mas logo no primeiro contato, por exemplo, pode assustar. Usar o jargão, você pode assustar ou afastar a pessoa, né? É igual, por exemplo, uma mulher chama a outra de minha querida, né? Ah, minha querida, eu não sei não, sou um pouquinho ruim. Mas se já é uma amiga de muitos anos, se já é uma pessoa próxima, pô, é legal, é carinhoso. Sim. Mas se, ao contrário, sou estranho, né? Eu sempre falo isso nos treinamentos também. Cara, muita coisa é válida depois que você já quebrou o gelo, que você já criou conexão, criou rapport. Mas naquele primeiro contato, aquela primeira impressão, tem que se evitar muita coisa, né? Ou seja, é melhor você ser tímido e introvertido no início e depois você ir se abrindo para a pessoa, não é isso? Sim. E o Jonas ensina muito sobre isso, né? Então ele é todo tímido, todo introvertido no início, mas quando cria amizade, ele se abre, né, Jonas? A pessoa tem que ser natural, né? Exato. Até no início da Ex ainda eu era muito travadão mesmo, muito tímido. Voltando lá no início da outra imobiliária, eu não tinha perfil algum de ser corretor de imóveis. Né? Se ainda hoje muitos me enxergam como tímido, na época eu nem tinha coragem de olhar olho no olho da pessoa. É mesmo, Jonas? Olhava só para baixo. Caramba! Né? Só que mesmo assim, pela força de vontade que vinha de dentro para fora, eu preciso mudar. Né? Eu quero chegar lá. Né? Passei dificuldades, de percalços do início de corretagem, porque o pessoal só vê o fim. O fim não, né? Que ainda a gente não está aposentando aí do mercado, né? Mas só vê o hoje, mas não sabe a jornada que a gente teve para chegar até hoje, né? E a sua noiva desde lá te acompanha? Não, ela vai fazer 4 anos. 4 anos. Né? Então é da Ex para cá? Da Ex para cá. Um pouco antes, porque a gente já tinha um ciclo social, o mesmo ciclo social. A gente já era amigos e tal, mas praticamente acompanhando o mercado, né? Olha, junto comigo. Tem que falar para ela que a Ex faz parte, né, do noivado do conhecimento. Exato, então, pra ela, né, só vai com a Ex. Coisa boa. O menino vai casar, agora vai virar pai de família, né? Em breve. Mas sempre foi muito certinho, então tá tudo certo. Vai dar bom, que Deus abençoe, né? No momento certo. É isso aí. Show. E a Cássio, você também teve um crescimento meteórico dentro da Exo, né? Então você entrou aí em janeiro de 2022, hoje foi promovido para gestor e já está almejando em uma sociedade, né? Então conta aí um pouquinho desse crescimento meteórico, desses números que você vem construindo, inclusive esse mês está arrebentando, né? Então praticamente está fazendo resultado de agência, número 1 de gestão, né? Como é que está sendo esse processo? Tudo começou lá naquele primeiro foco que eu estava te falando, onde eu fiz o hiperfoco. Né? Então, se eu fosse dar a dica aí para o corretor que está iniciando agora, tome a decisão, né, de falar assim, eu quero isso, eu vou conquistar isso, e tem hiperfoco. Porque às vezes você tem que deixar de fazer coisas que você faz no seu dia a dia, que você gosta, para poder seguir aquele caminho que você está traçando, onde você quer chegar. Então, eu desenhei onde eu queria chegar. Fiz o hiperfoco para poder chegar lá. E como é que foi nesse caminho para que a gente conseguiu fechar ali, por exemplo, ano de 2022 como corretor número 1 da já pensou? Fechar como corretor número 1 da imobiliária que mais cresce
em Goiás. E que mais vende Anápolis. E que mais vende Anápolis. Ah, por que você fala isso, Acácio? Se eu estiver conversando com alguém e me questionar, por que você fala que a Exo é a imobiliária que mais cresce? É muito fácil, a gente tem números, né? A gente tem resultados. Fácil dados. É muito legal isso. Então, eu assumi a autorresponsabilidade, passando ali também por muitas frustrações, como eu estava falando ali no início, mas eu decidi ser um cara proativo. E o que é ser um cara proativo? Eu chegava na imobiliária, eu definia que eu tinha que fazer isso. Então, por exemplo, eu definia que eu tinha que falar de tal hora a tal hora com os clientes, prospectando, ligando, mandando mensagem. E depois fazer tal coisa. Então, definia. E o que é ser proativo? É você... Você construiu uma agenda, você se planejava. Exatamente. É você propor em fazer algo e realmente fazer. Assim você tá sendo ali uma pessoa proativa. Sim. Então, eu peguei isso para mim. Então, eu vou propor a fazer e vou fazer. E o mais interessante, quando você estava falando ali da questão do investimento, que você está fazendo os seus investimentos, você até citou que o corretor hoje, ele já acha que vai ficar rico. O grande problema é porque o mercado imobiliário ele é transformador e ele pode acontecer talvez nos primeiros meses. Sim. Então, o corretor ele entra ali, por exemplo, e vende um imóvel, ele ganha 15 mil reais. Sim. Um exemplo. O cara não está acostumado com aquilo ali, né? Exatamente. Aí ele vai realmente achar, eu tô rico, né? Agora eu posso viajar, agora eu posso sair mais. E aí acaba esquecendo que ele, como corretor de imóveis, ele é a empresa dele. Sim. Ele precisa reinvestir ali. Ele é uma pessoa jurídica, né? Exatamente. Ele é uma empresa. Para que ele continue crescendo. Exato. Então, se ele for pelo esse caminho errado de gastar, de achar que já está tudo bem, cara, ele vai enfrentar um problemão. Sim. Porque ele precisa reinvestir. E eu tive isso na minha cabeça desde o início. Né, em reinvestir em investimento, em anúncio. Então, eu sempre fui mais seguro. Porque, cara... Deu certo com o Jonathan, então. Uma dica aí pro corretor. Se o cara ali faz uma venda legal ali e ele recebe um dinheiro, cara, é muito mais fácil você reinvestir, dar uma segurada e continuar trabalhando para você triplicar o resultado que você já fez, porque você vai se sentir mais confiante. Agora, se você for lá e gastar ali toda a sua comissão e ficar no apuro de novo, não dá para você querer vender ali no apuro. Não dá, você não consegue conectar, você fica muito ansioso ali para conquistar a venda e não vai dar certo, não. Exato. Então, primeira coisa, tem ali o hiperfoco, né, para você fazer suas primeiras vendas e ter a virada de chave, porque aí tudo se torna mais simples. Sim. Em sequência, reinvista em você mesmo. Reinvista ali porque você é sua empresa, você precisa crescer, se você realmente quer crescer ali no mercado imobiliário, né? E seja proativo sempre. Sempre proponha em fazer e vai lá e faça. Você tem que tomar a sua autorresponsabilidade, certo? E levando isso, como quando eu consegui, no finalzinho ali do ano de 2022, eu já estava decidido, eu já tinha enxergado ali o degrau que eu queria ser gestor. E eu lembro que você, em uma das reuniões, mais de uma vez falou, e que eu gosto muito de participar de todas as reuniões, é um ponto meu, todas. Então, às vezes, quando eu não posso participar, eu fico triste, porque cada vez que a gente vai naquela reunião que acontece segunda-feira, é um insight diferente, você sai dali com a cabeça diferente, que eu costumo dizer que a Exo ali, a gente está no meio de pessoas boas e de um terreno próspero. Então, de estar ali junto com aquelas pessoas, escutando aquele insight, eu gosto demais. Legal. Então, corretores aí, não perca as reuniões ali de segunda-feira, porque é mega importante para você que quer ter um crescimento ali, né, grande, se tornar um corretor de alta performance. Foi isso o que eu fiz para conquistar o meu resultado, é isso que você também deve fazer, né? Exato. E em dezembro eu enxerguei ali o degrau da gestão, né? O próximo passo. Mas o que acontece? Durante todo esse período do ano de 2022, eu sempre prestei muito atenção do que a Rafaela fazia, que era minha gestora, e também tudo que a Márcia fazia. E o grande interessante é que quando eu entrei, eu não conhecia a Márcia, mas eu já tinha assim, uma admiração muito grande, porque a Rafaela já falava dela pra mim. Entendi. E eu lembro que todos os dias que a Rafaela chegava em casa, eu falava assim, e aí, Rafaela, o que a Márcia falou hoje? Porque tinha ensinamento, tinha insight ali que a Rafaela vinha e me contava, eu falei, cara, é isso mesmo. E eu aplicava ali no meu dia a dia, a coisa acontecia. Então era assim, alguém que já foi transformado pela Exo, veio e transformou a Rafaela, e eu tive o interesse de ser transformado também no gestor que sou hoje. Então, quem que é o Acácio gestor que se transformou hoje?
foi a modelagem que eu fiz da Márcia e da Rafaela, que já eram pessoas que já tinham sido modelado por outras pessoas dentro da Exo. Sim, com entende? certeza. E o grande interessante é isso. Então, por exemplo, eu sou um corretor hoje e tenho um sonho grande, quero me tornar gerente, quero me tornar sócio, eu preciso modelar as pessoas. Então, da mesma forma que eu almejei estar na gerência, que graças a Deus aconteceu, eu sempre modelei as pessoas que estavam ali. Modelei Pedro Barbosa, modelei Márcia Thiele, modelei Rafaela. Então, cuidado, porque às vezes não é o melhor modelo. Mas tá no caminho. Vamos junto. Mas tá no caminho. E eu já vou te contar uma coisa aqui, cara. Igual hoje tem as reuniões do sócio lá toda sexta-feira. Cara, penso tanto que eu tenho vontade. É tipo ser antes de ser. Sim. De estar lá naquele lugar escutando tudo que acontece, todas as estratégias. Então saca rápido, a Rafaela não pode me contar muita coisa que acontece ali, mas eu falei assim, Rafaela, eu vou até pedir o Pedro pra ver se eu posso participar dessa reunião. Eu não sou sócio não, mas eu fico ali quietinho, não falo nada. Só pra me entender como é que ali o pensamento das pessoas, porque qual que é o movimento estratégico, porque eu acredito muito no que eu te acabei de falar agora. É ser antes de ser. Então, se eu busco ser um sócio, eu preciso estar pensando como o Jonathan, que é sócio hoje, pensa. Eu preciso pensar como a Márcia hoje pensa. Então, por exemplo, o Jonathan hoje é um diretor aí de operacional, certo? É um sócio diretor operacional. A Márcia é de cultura. Então, com certeza, o Jonathan tá mirando no quê? No cultura, no crescimento, porque ele precisa também ele querer crescer. Que já pensou se o Jonathan, se tá aqui à vontade no lugar que ele tá como diretor? Aí até eu tô lascado. Exatamente. Eu tô lascado, porque todo time, né? Se eu não consigo ali, falar assim, eu preciso futucar aqui o Jonathan para ele poder querer crescer. Porque com o Jonathan crescendo, ele tá abrindo portas para o meu crescimento também. Exatamente. Que a gente consiga ali, né, ser todo mundo sócio, né, e conquistar o extraordinário. As pessoas extraordinárias serão sócios, né? Com certeza. O rapaz chegou para mim e perguntou assim, Pedro, todo mundo vai virar sócio um dia? Eu falei assim, não, a minoria vai virar sócio. Porque Vilfredo Pareto já falou, 80-20. Então, no máximo, estourando, se tudo der muito certo, 20% vira sócio. Mas talvez 20 dos 20, entendeu? Ou seja, 80% o cara não vai chegar lá. Não tem alinhamento cultural, não tem fit cultural, né? Não está sonhando grande junto com a gente, não entendeu o projeto. Mas pessoas que estão junto, acreditando, né? Falar que vestir a camisa é clichê, mas pessoas que realmente estão vivenciando, vivendo, tendo o sentimento de ser e pertencer, eles vão chegar lá, né? Pode demorar às vezes um pouquinho mais do que o outro, mas eles vão chegar lá, né? E isso que é o mais bacana. E realmente essa reunião de sexta-feira, ela está sendo almejada até por pessoas do mercado. Né? Alguns corretores de mercado vê os stories, né, que os sócios postam. Fala, Pedro, como é que eu faço para participar um dia? Teve um cara que ele ofereceu dinheiro para participar. Se eu te der R$1.000, eu posso participar? Eu falei assim, não, pode não. R$1.000 não vai pagar o conhecimento que tem aqui, entendeu? O tanto que o pessoal está realmente interessado nessa reunião e, de fato, é conversado coisas ali muito poderosas, né? Inclusive coisas que vão ditar o futuro da companhia. Eu não tenho dúvida que, em breve, né, o Acácio vai chegar lá. Não tenho dúvidas. Mas muito bom. Fala pra gente, Acácio, o que é esse hiperfoco? Porque hiperfoco, beleza, um foco grande, né? Mas qual que é o processo para ter hiperfoco? Me explica isso. Então, hiperfoco é interessante que até mesmo você não pode fazer ele mais do que 3 meses. Por quê? Senão você destabiliza as outras áreas, a espiritual, familiar, né? Então, por exemplo, hiperfoco. O porquê que eu fiz o hiperfoco? Porque eu precisava... Pode passar de 3 meses. Não pode passar de 3 meses. Eu precisava virar a chave, porque era tudo difícil, e eu precisava transformar ali tudo mais simples. Então, eu tracei o caminho. Cara, eu vou focar 100% no mercado imobiliário. Eu vou focar em fazer a minha primeira venda. Então, se eu tracei esse caminho, no hiperfoco, o que eu tive que deixar de fazer? Coisas que eu fazia ali no meu dia a dia que não estava nesse caminho do mercado imobiliário. Coisas que não ia me direcionar para realizar a venda. Então, por exemplo, era de domingo a domingo.
Não existia chegar sábado e domingo ali, eu ia tirar de descanso para, por exemplo, ir em Pirinópolis ou ir até mesmo em uma balada, por exemplo. Então, eram coisas que eu fazia, mas que quando eu decidi que eu ia fazer o hiperfoco, eu deixei de fazer somente para focar em realizar a minha primeira venda. Entende? Cara. Então, todo momento eu estava com o celular fazendo lá meu marketplace, conversando com o cliente. A todo momento que eu estava... até quando eu estava no Teuto, agora eu posso falar, mas lá as pessoas que estavam lá comigo, cara, elas tinham que comprar comigo. Inclusive, eu consegui fazer vendas lá, não deixando de fazer meu trabalho lá também. Mas o meu hiperfoco era tanto, porque é você viver e pensar somente aquilo. Entendi. Por isso que você não pode ter mais de 3 meses de hiperfoco. Sim. Porque senão aí vai ter problema lá com a esposa, né? Vai ter problema lá também de saúde. Mas o interessante e que vale muito a pena a fazer o hiperfoco é porque acontece a virada de chave. Então, esse processo doloroso onde eu passei, eu aprendi demais. Eu aprendi a conversar com o cliente, a entender o que ele estava procurando. Entende? Por exemplo, eu tinha ali uma dificuldade de pegar a documentação dos clientes. Então, ali no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, era você avaliar o cliente, aprovar e apresentar para ele as condições. Então, o interessante era você realmente fazer a primeira aprovação de crédito dele. Entende? E eu tinha essa dificuldade. Então, fazendo ali todos os dias, fazendo, chegou no final, que hoje, se eu falar com um cliente aqui por poucos minutos, eu consigo, com perguntas estratégicas, que fazer a filtragem dele, entender o que ele procura. Abertas, né? Exatamente. Entender o que ele procura e já conseguir uma documentação. Isso tudo falando palavras-chave. Mas para eu alcançar essas palavras-chave, essa estratégia, esse método, foi realmente fazendo repetidamente, vendo o que dava certo, o que não dava. Esse aqui deu certo, esse aqui não deu. Aí fica tudo mais simples. Por isso que eu falei que é difícil, mas depois que você tem a virada de chave ali, você consegue se tornar ali tudo mais simples. Entende? Aprendeu essa, João? Hiperfoco. Realmente eu não sabia esse conceito tão bem explicado assim. Eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui gostou de dominar isso aí. Porque, de fato, você não consegue focar em algo por muito tempo. A gente fala muito isso na corretagem de imóveis, né? Até mesmo sem saber essa teoria, dessa técnica, é visto que muitos corretores têm alta performance por um curto espaço de tempo. A gente já falou isso aqui diversas vezes no podcast, mas o ciclo de vida de corretores de alta performance ele é muito curto. Então a gente percebe que os corretores de imóveis conseguem ter alta performance por 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos. Os caras não conseguem ter alta performance por muito tempo. E agora, aprendendo com a Cássio, talvez seja por hiperfoco. Porque eles hiperfocam tanto naquele resultado, aquela obsessão pelo resultado, que eles esquecem outras áreas da vida e que vão sendo prejudicadas e o reflexo vem depois, né? Ou seja, é importante visar o próximo passo da gestão ou da sociedade, porque o cara não vai conseguir ter hiperfoco por muito tempo, né? Faz muito sentido. E além disso, para o cara começar, ele tem que ter hiperfoco. Sim, porque ele precisa virar a chave. Ele tem que virar a chave. Isso. Então talvez é um conteúdo que nós temos que aplicar na integração. O cara acabou de entrar na Exo, olha, você está disposto a ter um hiperfoco por 3 meses? Né? Porque o cara já vira a chave ali, já vira na profissão e ganha dinheiro e não sai mais, né? Gostei demais dessa teoria. E esse método vem dando muito certo, né? Porque quero até aqui, né? Mandar um alô aí pro time Resiliense. Show de bola. Interessante, sabe por que meu time se chama time Resiliense? Para ter resiliência? Exatamente. Show. Né? Então, você lembra quando eu falei ali por todas as frustrações? Foi desde lá o começo. Eu identifiquei ali que o período mais difícil é o início. Então, se eu já coloco o nome do time ali, né, com o intuito que ele entenda que ele vai precisar ser resiliente, que ele vai ter que tirar a força ali de dentro para poder enfrentar todas as frustrações e todos os obstáculos para ele conseguir chegar onde ele quer ali como corretor de imóveis, ele já vai começar no caminho certo, né? E tem dado muito certo esse modelo de gestão de eu aplicar o que eu fazia quando eu estava como corretor de imóveis, eu aplico diretamente e ensino todos ali da mesma forma.
certo? Então a gente teve aí um marco, por exemplo, o Felipe Guzmão entrou em menos de 3 meses, fez mais de 1 milhão. A gente tem ali o Lucas Luan também, que no primeiro mês, aplicando ali direcionamentos, que eu fazia isso, é assim, filtra o cliente assim, no primeiro mês, pegou muito rápido. E o interessante que ele foi atraído vindo ali Cara, primeiro mês o cara pegou pódio, cara, impressionante. E ele foi atraído ali pelas redes sociais, ele tava trabalhando de Uber em Goiânia, sabe? E ele falou assim, Cássio, eu quero trabalhar aí com você, e eu vou ser melhor que você. Quando ele falou isso, beleza, pode vir. Só dele ter falado que era melhor que eu já falei assim, esse cara vai dar certo. E deu muito certo, sabe? E a gente vem aí com a Mayla também, que tá vindo como uma potência muito grande. Sim. Hoje já tá em primeiro lugar neste mês, eu acredito que vai fazer um resultado incrível. Então a gente vem nos primeiros 3 meses, tendo corretores que estão iniciando no mercado agora, já fazendo o primeiro 1 milhão. E por que isso acontece, Pedro? Porque eu já passei por todo o processo ali, eu já fui ensinado ali pelo que a Exo, né, me fala, e eu cobro muito, assim, pessoal, é só fazer. Agora, você assuma a alta responsabilidade, e se você quer o resultado, você vai precisar fazer. Sim. E não são todas as pessoas que estão dispostas a fazer. Com certeza não. Então, a gente tem muitos corretores de imóveis hoje, por exemplo, dentro da Exo Imóveis. Mas não são todas as pessoas ali, de fato, que querem ser corretores. Exatamente. Porque aquelas que definem, eu quero ser corretor, eu vou ser proativo, eu vou definir o que eu vou fazer e eu vou fazer. Eu vou propor a fazer e eu vou fazer. Porque, por exemplo, às vezes o corretor ele se propõe a fazer e como se ele esperasse que eu fosse lá cobrar. Mas eu não consigo entender essa questão. Porque, assim, é ele que tem que se cobrar. Sim. Entende? Os corretores têm que se aprender a fazer, a autorresponsabilidade é minha. Exatamente. E eu preciso fazer muito mais ainda do que o Cássio fez ou está fazendo, porque eu tenho que ser melhor que ele. Sim. E para eu crescer e que a Exo cresça, eles precisam ter esse pensamento. Com certeza. E eu preciso ter um pensamento de querer ser melhor que o Jonathan. E o Jonathan ser melhor que a Márcia. Exato. Entende? Que se todos nós a Márcia é melhor do que eu, né? Exatamente. E se todos nós tiver esse pensamento de crescimento, de querer ser melhor, a gente vai muito longe. Sim. Né? O sonho grande ele vai ser realizado. E sempre a base vem pressionando o topo para crescer, né? Exatamente. E aí sofre muito isso. Eu e os principais sócios da Exo estamos quebrando a cabeça em como estruturar um modelo sustentável, né, mas que tem escala, para dar espaço para as próximas pessoas que estão chegando. Né? Inclusive, a reunião amanhã de sócios promete, porque nós vamos inclusive, se me convidar, posso estar lá, só caladinho. Nós vamos propor um novo modelo aí, diferente, hein? Eu acho que o John vai gostar. Mas, Cássio, a sua imobiliária vai chamar Resiliência? Sim. Exo Resiliência? Exo Resiliência. Já definiu já o nome? Que pergunta boa, eu não tinha definido, mas está definido agora. Saiu agora. Levando o conceito de que eu preciso de pessoas que desde o início elas sejam definidas a ser resiliente, porque se você não for resiliente, você vai desistir nos primeiros obstáculos. É isso aí. A chave foi essa, já acredita? tem até o slogan já da imobiliária dele. Que é isso, hein? O cara tá vindo com tudo, muito bom. É interessante você falar que algumas pessoas estão ficando para trás e outras estão avançando, né? Então, o Luan, a Mayla, estando aí entre os melhores. E estava fazendo uma reflexão, eu não sei nem se eu estou sendo muito radical, mas pessoas que estão na Exo e elas não desejam, ou elas não estão trabalhando focadas em ser sócias, se tornar sócias, eu não sei se nós devemos investir muito tempo nelas. Investir muito recurso, né? Por quê? Essa pessoa não está alinhada conosco. Cara, eu não quero ser sócio da Exo. Tudo bem, tá tudo bem. Pode ficar aí como corretor, né? Mas eu não sei se compensa muito eu, o John, os gestores, digamos assim, os sócios, né? Investir muito tempo naquela pessoa. Agora, aquelas pessoas que batem na mesa e falam assim, eu quero ser sócio da Exo, eu vou me tornar sócio da Exo, estou trabalhando para ser sócio. Cara, a gente tem que investir naquela pessoa. A gente tem que olhar ela com outros olhos, a gente tem que oportunizar, né? Porque é uma pessoa que tomou a decisão, que ela quer ser corretora de fato, ela quer trabalhar no mercado imobiliário, ela não vai sair do mercado imobiliário. E as coisas tendem a ficar tudo mais fáceis, né? E o John, desde o início, quando entrou na profissão, tomou a decisão de ser mercado imobiliário, até saiu da faculdade. Me explica um pouquinho desse negócio. Foi quase paixão à primeira vista, né? Mesmo? Sobre o mercado. Para Anápolis era novidade porque
a gente só via aqueles prédios mais antigos, né? Aqui, então falava de lançamento, mas o que é um lançamento? Sim. Né? Tanto é que os exemplos que essa imobiliária utilizava era de Praça de Goiânia, Brasília, né? Em Anápolis ainda não havia ocorrido esse boom imobiliário que a gente viu de 7 anos para cá. Né? Acho que até saiu uma reportagem um dia que virou a Dubai, Goiânia, Dubai, não era mas realmente saiu a reportagem, né? Anápolis é a Dubai, Goiânia. Exatamente, né? E sobre a faculdade, de fato, não foi que eu larguei a faculdade para virar corretor, eu larguei de fato pela dificuldade de permanecer na cidade. Olha só. Só que aí eu pensei, virar corretor é o pensamento do corretor de hoje, né? Eu vou virar corretor, amanhã eu tô rico. Exatamente. E pensando sobre isso, quanto tempo você demorou para fazer a sua primeira venda, John? Olha, foi entre o 3º e 4º mês. 3º e 4º mês também, né? Tanto é que a gente até utiliza nas entrevistas pro corretor, que às vezes o corretor vem de indicação por outro, ou que vendeu no primeiro mês, ou aquele corretor que já está há mais de 3 meses sem vender. Né? E o que eu sempre abordo, né, é que não é que um corretor demora 3 meses, 4 meses, que ele vai ser pior ou melhor que aquele que vendeu no primeiro mês. Porque às vezes aquele que vendeu no primeiro mês, ele daqui 3, 6 meses ele vai desistir. Sim. Vai aparecer uma oportunidade para ele CLT, ele vai preferir ir por lá. Exatamente. E aquele que está ali plantando 3 meses, aguardando a colheita dele, é a pessoa que vai se tornar um corretor de fato, credenciado, um gestor, um sócio, diretor, né, falando da nossa companhia, né, e depois um sócio de expansão, por que não? Exatamente. Né, aí, sobre essa questão da faculdade, só que aí, como eu já havia desistido, né, passei 3 meses, então, na labuta, já estava arrochado por vir de CLT, apertado, pegando dinheiro emprestado com amigos, né, escondendo o máximo de familiares, né, poucas pessoas sabem, né, então era um desafio gigantesco. Só que aí, quando vendia, caía a comissão, o dinheiro acabava no dia seguinte também, né? Isso aí, pagava as contas. Já recebia, já devendo, né? Pagava as contas e ainda faltava, né? Então, tudo que o corretor talvez já entra com a corda no pescoço, que a gente fala aqui, né? A gente passou lá atrás, só que de uma forma talvez mais grave. Tanto é que são poucas as pessoas que estão hoje ainda da minha geração, digamos assim. São pouquíssimos. Então, quais que estão hoje no mercado, você sabe? Da imobiliária? Da época da outra imobiliária. São poucos. Outros migraram para a questão de gestão de produto, né? Mas se tiver no máximo aí, entre uns 5 no máximo. E tinha muita gente, né? Que passaram por lá entre 100 e 150 pessoas. Olha aí pra você ver. Fiquei lá por mais de 2 anos, né? Talvez mais. Incrível. Então dá menos de 20% ainda. Ou seja, resiliência. Ou seja, vocês dois hoje, sócio, gestor, futuro sócio, digamos assim, e fizeram a primeira venda em média ali no 3º mês, né? Você no final de março, completando 3 meses, e você também 3 a 4 meses. O Luan já chega fazendo 1 milhão no primeiro mês, ele já é melhor que você, né? Sim, com certeza. Já é melhor que você. Brincadeiras à parte, mas isso aqui chama-se resiliência, né? Paciência, visão de longo prazo. Cara, é fundamental isso para a pessoa dar certo. Não é que ela não conseguiu vender no primeiro mês ali, por exemplo, no segundo mês, que ela não vai dar certo no mercado. Sim. Ela tem que continuar, né? Tem que ter persistência no negócio. Isso mesmo. É importante dizer também, Pedro, em questão ali, por exemplo, hoje o corretor de imóveis, talvez ele vê muito o Instagram do pessoal que posta alto padrão e aquele tudo muito bonito, que cara ali é rico, ele anda tão bem vestido, e às vezes não é ali o que parece. Sim. Então, por exemplo, o resultado que eu alcancei em 2022 foi tudo socioeconômico. Olha só. Foi tudo socioeconômico. E por que eu fiz? Eu fiz as primeiras vendas, eu vi o que dava certo, o método que dava certo, foi simples. Foi só fazer a alavancagem do que dá certo. Exatamente, então, escalar, né? Eu alavanquei aquilo ali que eu estava fazendo, que estava dando certo, comecei a escalar. Então, eu consegui alcançar um resultado melhor. Show, e a gente tem que fazer isso todos os dias ali no trabalho. Então, por exemplo, você faz ali uma postagem de um imóvel, por exemplo. Aí você vai ali e identifica, não deu muita coisa, não deu muita ali prospecção. Mas aí você faz postagem de outro imóvel, aquele imóvel já dá uma prospecção melhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que alavancar aquele tipo de postagem que vai alavancar ali, vai prospectar mais cliente, onde no final ali você vai conseguir mais resultado. Show, então, o interessante é você ter esse pensamento de fazer testes o tempo todo.
Então, por exemplo, o anúncio pago hoje, não existe um método correto que você sobe o anúncio e vai dar muitas prospecções, muitos leads. É um São mito. testes. E desde isso eu entendi, é teste. Então eu faço o teste e simplesmente depois alavanco ali que está dando certo. E eu tenho uma pergunta para poder te fazer. Para mim? Isso. Inverteu o negócio agora. É o cachorro vigiando o poste agora. Eu uso outra, né? É a cenoura comendo com ele. Nem quero saber o que o Jonathan usa. O que acontece? Eu quero saber agora, viu? Depois a gente conta. O que acontece, Pedro? Você estava falando aqui hoje que o corretor ele tem que entrar ali já com o pensamento de ser sócio. Sim. Mas levando em consideração ali que ele precisa ser corretor, ele precisa ser gerente e depois o sócio de operacional e depois de cultura. Primeiro ele tem que entender ali... E depois da hold também, né? Exatamente. Ele não pode parar Sobre esse processo de cada etapa, então às vezes a gente, por exemplo, eu chego pregando pro time que ele tem que ser sócio, mas primeiro você acha que eu preciso levar ali para aquele time que ele precisa alcançar um resultado ali de corretor de alta performance para depois ele subir ali o degrau, né, para gestão, para poder liderar, fazer ali o que ele fazia, ensinando os outros, as outras pessoas e depois sucessivamente. Então, às vezes, eu tô em questão das reuniões também, voltando, de segunda-feira, às vezes acontece ali que a gente fala muito direcionado para a sociedade. Sim. Mas ali a gente também tem muitas, talvez a grande maioria, pessoas novas do mercado, que de fato precisam aprender a ser corretores de imóveis primeiro. Igual eu, sofri todo o processo, eu fui modelado, estou sendo, para chegar no objetivo final, de ser um sócio da Exo Imóveis. Sim. Então, o que você me diz sobre isso? Com certeza. Agora, existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas fora da curva, ou outlier, né? Como se diz hoje em dia. Tem pessoas que são fora da curva e realmente elas podem ter um crescimento exponencial, sabe? E existem superdotados. Por exemplo, aquele governador, né, de São Paulo, Tarcísio. O cara formou no IME, né, no Instituto de Engenharia mais desafiador do Brasil, e fechou com nota 97,4 de média, né? Ou seja, o cara ele é superdotado, digamos assim. Ele tem um QI muito elevado e superior aos outros. Então, existem pessoas que são fora da curva. E as empresas, de uma maneira geral, elas precisam ter uma cultura que comporte, que aceite, né? E que se adapte. Não é que se adapte, é que atenda essas pessoas. Porque se for uma empresa muito engessada, ali com um plano de carreira muito bem estabelecido, perde essas pessoas, né? Entretanto, todavia, a grande maioria tem que passar pelo processo de fato. Porque senão lá na frente vai fazer falta aquela competência de gestão, né? Porque para empreender, para ser dono de uma empresa, as habilidades mais importantes são as de gestão de pessoas. Sim. Entendeu? E você aprende a gerir pessoas na gestão. Então é muito importante que você passe pela gestão. Mas às vezes você pode criar uma unidade de negócio específica. Por exemplo, eu vou criar uma unidade de negócio para trabalhar com fazendas. Eu vou trabalhar uma unidade de negócio para trabalhar investidores. Ou uma unidade de negócio para trabalhar autismo padrão. Você entende? E que às vezes não vai ter os mesmos moldes de outras unidades. Eu até venho discutindo isso muito com os sócios da cultura, né? É que para nós termos velocidade na expansão, nós precisamos ser flexíveis. Você entende? Nós não podemos ser, digamos assim, inflexíveis, né? Ou ter um formato extremamente padronizado. Porque um formato extremamente padronizado, você vai acabar perdendo pessoas. Então, um exemplo é a Ambev. A Ambev, na década de 90, ali 2000, até 2010, foi uma das empresas que mais performou dentro da Bolsa de Valores. É uma das empresas que mais cresceu. Tanto é hoje que é uma das cervejarias, a cervejaria maior do mundo, né? E isso deu certo no passado. Na década de 90, 2000, 2010, deu muito certo. Então, tinha que ser engenheiro, né, muito bem formado, com uma pós, um MBA fora do país. Então, tinha aquela receitazinha, aquela formuleta de pessoas. E o que aconteceu com a Ambev, até 2010,
que todo mundo era igual. Todo mundo pensava igual e todo mundo concordava com tudo. Você entende? E chegando à era digital, né, a inovação, a tecnologia, a Ambev começou a perder muito espaço. Porque não tinha ninguém que questionava ali o status quo da companhia. Não tinha ninguém que inovava, que falava essa nova língua do consumidor. Porque começou a chegar ali uma nova geração de pessoas, né, que não queria Brahma, que não queria Antártica, que não queria Skol. Eles queriam uma cerveja artesanal. Eles queriam uma puro malte. Você entende? Eles queriam uma novidade, eles queriam algo diferente. Eles não queriam mais tomar cerveja de milho. Entende? E os engenheiros lá da Ambev, eles estavam acostumados a fazer uma logística muito bem feita, né? Ou seja, ter ali uma distribuição muito bem feita e ter um preço muito bom. Isso acabou prejudicando a performance da Ambev em um momento. Então, nós, né, que somos assim, um estudioso da gestão, um apaixonado pela gestão, né, um entusiasta da gestão, a gente sempre está analisando esses cases no mercado e tentando aprender com o erro dos outros e fazer coisas novas no nosso negócio. Ou seja, sim, o caminho ideal sugerido é que você comece como corretor de imóveis, né, que você tenha um bom resultado como corretor de imóveis, que você ascenda a gestão, que você tenha um bom resultado como gestor e depois você almeje, né, chegar a sócio. Mas o importante de tudo isso é que o corretor ele tenha o sonho grande de ser sócio, certo? E que o gestor esteja construindo um projeto com o sócio da operação de uma nova unidade de negócio. Não significa que o corretor vai ser sócio hoje e muito menos que o gestor vai ser sócio amanhã. Mas o corretor ele precisa sonhar grande, almejar ser sócio, e o gestor esteja construindo esse projeto da nova unidade, que seja para daqui a 6 meses do que 1 ano. Então a pergunta é, você está construindo a sua unidade com o Jonathan? Você está construindo a sua unidade, né, com a Márcia, o que seja, que for, da formato que seja? Entende? Porque o Acácio já é uma herança ali, né, John? Então já vem de Sim. tempos atrás. Mas, por exemplo, os que você formou, o Bruno Martini, né? Então, por exemplo, o Bruno Martini está construindo uma unidade estratégica com o Jonathan? Então, isso que é o importante. Né? Estabelecendo prazo e tempo. Agora, pode surgir uma pessoa extraordinária como corretor de imóveis e ela pular a etapa? Pode. Mas ela tem que saber que ela vai pagar o preço por isso no momento. E o momento vai ser quando ela abrir a unidade dela e chegar lá, os custos fixos, né, da imobiliária e bem como os investimentos também que ela tem que fazer. O desafio é maior. E ela vai ter que expandir, ela vai ter que escalar o negócio dela e ela vai depender somente do resultado dela. Mas se for uma unidade de negócio pequena, um negócio específico, né, talvez não faça falta. O que não pode ter hoje, então, nesse modelo de negócio, você falando aqui que eu pude entender, é que de forma alguma você pode ter hoje, por exemplo, um gestor que de fato não sonhe grande em se tornar sócio. Não pode ter um corretor que não sonhe grande. Exatamente. E o gestor, ele tem que estar construindo o projeto. Exatamente, porque se você tiver ali um gestor, por exemplo, que você está falando, não está construindo o projeto, automaticamente o time dele também não vai ter não tem esse mesmo entusiasmo. Exatamente. Então é interessante isso, né? Então se a gente for olhar ali para todos os gerentes, a gente tem que identificar que todos precisam ter esse sonho grande para que o negócio de fato dê certo. Todos os gerentes estejam construindo o projeto. O que é o projeto? É um planejamento. Ou seja, todos os gestores, eles precisam estar construindo e formalizando o projeto. Então isso é real, entende? Não significa que ele vai, digamos, abrir a unidade de negócio dele naquele ano. Mas precisa planejar. Mas ele precisa planejar. E esse planejamento tem que ser junto com o sócio da operação, que será o sócio da cultura dele. Sim. Entendeu? Isso precisa acontecer. Você entende? Porque se não estiver acontecendo, tem algo errado. E talvez pode ser minha culpa, minha responsabilidade, ou responsabilidade, culpa do sócio da cultura, mas o que nós temos que garantir é que todos estejam alinhados, né? Todos estejam na mesma frequência, na mesma ambiência, né? Na mesma pegada. Tipo assim, não dá pra... eu cheguei
e pronto, agora daqui para baixo vamos ficar todo mundo do jeito que tá. Não tá, a roda tem que girar. A coisa tem que acontecer, entendeu? Porque se não acontecer dessa forma, vai acontecer sem nós, digamos assim, né? E esse modelo ele foi desenvolvido também com muita resiliência, né? Com muita resiliência. Você tem noção, o ano de 2022 foi quando nós começamos a implantar esse modelo de expansão, nós perdemos mais de 5 pessoas estratégicas na companhia. Então, por exemplo, em 2022 saiu o Guilherme Martins e fundou The House, saiu o Thiago Fiuza e abriu a Black House, saiu a Larissa Lage e foi para a IDEX, né, fundou a IDEX, a Ronilda também foi para a IDEX, o Rander Rocha, né, foi para a Lowly, que mais? O Manuel, né, foi para a Valora. Você entende? Então, de dezembro a dezembro, foi mais de 8 pessoas estratégicas que pularam do barco. Você entende? Por que pularam do barco? Pode ter desalinhamento, né? Pode ter incongruência, pode ter diversos motivos. Talvez uma falta de planejamento, porque, como você estava dizendo, hoje o gestor, de fato, ele não vai ser definido ali que ele vai ser sócio, por exemplo, mas ele tem que estar muito alinhado desde o início no planejamento ali para você chegar a um cargo. Você precisa, precisa ser desenhado um caminho, colocando em considerações ali entregas, né, resultados, estudo também, porque você precisa estudar, se formar, ser estratégico ali para alcançar esse lugar. Exatamente. Então, se talvez todo esse pessoal que saiu tivesse ativado ali essa questão de planejar aonde eles vão chegar desde o início, talvez eles não teriam... Porque assim, se eu não tenho um caminho traçado, qualquer outro caminho vai servir. Exatamente. Não tinha esse alinhamento, ou seja, eram pessoas desalinhadas. Ou talvez não tinha sido ainda divulgado o plano de expansão e talvez não tenha sido culpa deles, é culpa nossa mesmo, né? Mas o fato é que nós dedicamos a nossa vida, eu, Pedro, Jonathan Antunes e Acácio, dedicamos nossa vida à formação de outras pessoas. Você entende? E essas pessoas, em algum momento, elas pulam do barco. Você entende? Então, o que há de mais precioso em nossas vidas? O que mais tem valor na nossa vida? É o tempo. Sim. É o ativo mais escasso. Todo bilionário que eu tenho a oportunidade de conhecer, que já está com seus 60, 70 anos de idade, eu pergunto, você me dá todo o seu dinheiro pela minha idade? Cara, todos de forma unânime respondem, na hora. Eles nem pensam 2 vezes em responder. Sabe? E eu pergunto mesmo, assim, sacanagem não, vocês ficam bravos comigo ou não, eu pergunto, você troca toda a sua fortuna, todo o seu império pela minha idade? Os caras falam na hora. Então, ou seja, o maior ativo que nós temos é o tempo. E nós estamos dedicando nosso tempo, a nossa vida, para formar outras pessoas. Então, a gente está formando, cara, para o mercado? Sim. Mas o nosso objetivo é construir algo maior com as pessoas que estão conosco, né, na nossa história. Então, a gente pode chegar na Forbes, a gente pode abrir o capital da Exo, a gente pode construir algo muito maior. Você entende? E nós queremos que essas pessoas estejam conosco. Por isso que eu já mentorio, né, as pessoas que estão na Exo para não perder tempo com aquelas pessoas que não querem chegar lá. Porque eu investi 10, talvez até mais de 10 anos em pessoas que não queriam chegar lá. Então, teoricamente, eu perdi muito tempo. E isso é a grande sacada da Exo, né? Porque tudo aquilo que eu aprendi, eu estou replicando para as pessoas que estão conosco, para que elas possam fazer e chegar lá aonde eu cheguei muito mais rápido. Então, pega só que em proporções diferentes. Você, Acácio, está mentoreando e formando as pessoas do seu time para que elas cheguem aonde você chegou muito mais rápido. Tanto é que você demorou 3 a 4 meses para poder fazer a primeira venda e você pegou o seu método, replicou para o Luan e o Luan fez mais de 1 milhão em VGV no primeiro mês dele. Por quê? Você replicou o seu método para ele. Então eu estou pegando o meu método, que foi desenvolvido nos últimos 13 anos, para não falar 20 anos, né? 13 anos que nós fundamos a Exo, o Grupo Exo, e estamos replicando para as pessoas que estão conosco. Olha, eu perdi muito tempo aqui, eu errei acolá,
não façam isso, porque isso não deu certo lá atrás. Ou seja, estou passando os atalhos, né? Não é que eu sei de tudo, não que eu saiba de tudo. Eu estou aqui no processo de aprendizado junto com todo mundo. Mas tem muitas coisas que eu já errei e muitas outras que eu vou errar, né? Então esse processo de expansão aqui está sendo um baita aprendizado para todos nós. Porque assim, nós enxergamos 50% do caminho, talvez 70% do caminho, mas nós não enxergamos 100% do caminho. Você entende? Pô, o Pedro enxerga 100% das coisas? Não, vai ter imprevistos, vai ter coisas que nós não tínhamos pensado, que nós não tínhamos planejado, vamos aprender juntos, entendeu? Por isso que a gente fala o tempo inteiro que a Exo é água. E a água é resiliente, né? Ou seja, nós nos adaptamos ao ambiente. E pode ser que esse modelo de expansão que nós desenhamos hoje, ele está dando super certo, está sendo um sucesso danado, né? Muito maior que nós imaginávamos e sonhávamos, inclusive. Mas pode ser que daqui 1 ano, 5 anos ou 10 anos, ele não seja mais legal, ele não seja mais interessante e nós tenhamos que redesenhar. Então nós temos flexibilidade para isso. Você entende? Porque todos nós estamos aprendendo nesse caminho, estamos aprendendo nessa jornada. Entendeu? Sobre, por exemplo, ali do que você está falando, que você já viveu um processo, e o interessante é que você está o tempo todo ali passando o que você já aprendeu sobre a sua vida, mas também não só voltado ali para o lado profissional, mas como pessoal também, como hoje é o seu posicionamento lá nas redes sociais. Então ali, eu já ouvi falar, não sei nem se eu posso falar assim, mas eu já ouvi falar que você até era mais gordinho, né? Exato. Passou por uma situação ali, parece... É o hiperfoco. O hiperfoco era isso. Passou por uma situação ruim, mas você entendeu que hoje você precisa ali ter um exercício físico, né? Para poder te ajudar com a mentalidade. Você precisa ter um corpo forte, você precisa ter um corpo descansado para que você tenha mais resultado. Sim. E quem tá ali te acompanhando o tempo todo consegue ver isso. Sim. E tipo assim, você tá passando por uma coisa que você de fato, passando algo ali que de fato você já viveu, você já entendeu. Então, por exemplo, hoje o resultado do Pedro, digamos assim, o CEO da Exo Imóveis, ele é expressivo demais, né? Então, eu, por exemplo, tô ali assistindo, eu falo assim, eu vou fazer isso também, o cara tá fazendo isso, pra que eu vou fazer coisas contra isso, pra me errar? Que uma vez talvez o Pedro errou e hoje ele não precisa errar mais. Então é isso, a gente não precisa cometer os mesmos erros, a gente precisa apenas modelar as pessoas que já tá dando certo, né? E que a gente possa cometer novos erros. E que a gente aprenda e possa ser modelo para outras pessoas também. Com certeza. Por isso que eu convido as pessoas o tempo inteiro a errarem junto comigo. Porque assim, eu não vou errar o que eu já errei, né? Eu vou buscar erros novos. E quando eu vejo pessoas sugerindo ideias que eu já errei, eu falo, cara, eu já testei nesse formato. Talvez a sua ideia seja muito boa, vamos testar ela em um outro formato que eu não testei ainda. Você entende? Por quê? A gente vai errar muito ainda. Sabe? Cara, você empreender é você pular de um avião sem paraquedas e construir o paraquedas na descida, na queda. Então, ou seja, a gente vai errar pelo processo ainda. Vai ter muita coisa que a gente vai aprender. Mas quando a gente constrói um mastermind, né? Quando tem uma reunião de sexta-feira, por exemplo, onde todos os sócios estão aí todos conectados, pensando juntos, a coisa flui, a coisa vai embora. O que eu fico mais chateado em reuniões às vezes são pessoas mexendo no celular, mexendo no computador, fazendo outras coisas, porque não vai construir um mastermind. O mastermind ele consegue ser construído quando todas as pessoas estão altamente conectadas. Por exemplo, nós 3 estamos aqui. Nós estamos construindo um mastermind. Eu estou vendo o Jonathan anotar uma coisinha aqui lá, o Acácio anotar outra de cá, eu estou anotando outra de cá, porque isso aqui está sendo construído um mastermind. Visto que ninguém está mexendo no celular, você entende? E está todo mundo conectado no assunto. Então, os telespectadores que estão nos acompanhando, eles têm um conteúdo de primeiríssima qualidade, que eles não teriam acesso em nenhum livro, em nenhum lugar. Por quê? Aqui não é a mente do Pedro, não é a mente do Acácio, nem a do Jonathan. É algo maior que é construído. Isso é em física quântica, a gente consegue poder entender um pouquinho melhor, mas é real isso, né? Porque não existe uma ideia. Normalmente existe uma ideia a partir de outra ideia. Digamos assim, a ideia nunca é de uma pessoa só. Ela é 2 pessoas que geram uma ideia. E a ideia normalmente é o resultado do mastermind.
Conseguiu entender? Consegui sim. Bom, é mais ou menos essa ideia. Você entende? Então, quando a gente fala de ter corretores sonhando ser sócios, né, gestores construindo projeto para ser sócios, nós estamos falando que as pessoas lá atrás que não sonhavam em ser sócios da Exo ou que não estavam construindo um projeto para ser sócios, elas ficaram pelo caminho. E, cara, e tá tudo certo com elas, são pessoas boas. Uma ou outra não, mas assim, na sua grande maioria, são pessoas boas do bem, só que não estavam alinhadas, né? Elas queriam outras coisas. E tá tudo bem elas quererem outras coisas, entende? Mas não quer transformar o mercado imobiliário, não quer fazer algo maior, não quer construir um grande projeto. Pô, eu vou perder tempo com essas pessoas? Não, eu vou perder tempo com aquelas pessoas que realmente querem. É simples assim, não existe muito mistério nisso, baseado no que eu já vivi lá atrás. Você entende? É isso. Mais alguma pergunta? Não. Legal? Vida cor de Bom, entrevistador. nós vamos partindo aí para mais de 1h30 de podcast, né? Quero passar para as considerações finais. Jonathan? Então, quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui presente, né? A gente sempre acompanha do outro lado da tela. Sim. Mesmo com a timidez, né? Sim. Estamos aqui e pretendo... que seja a primeira de muitas oportunidades, né? Tanto com o nosso gestor Acácio, com os demais gestores da Livre também, né? Que a gente está trabalhando muito a questão do mérito, né? Então, trabalhando a cabeça deles ali, vamos ficar no topo ali, que isso aqui vai ganhar a oportunidade de participar do podcast lá do Pedro, né? Olha, tem até diferencial, né? Além do almoço, né? Além do almoço, a roupinha e tal. Mas mandar um alô, um abraço, né, para todos da equipe que estão acompanhando. A gente fez um movimento muito grande. Jogador de futebol, né? O Acácio, ele não gosta de brincar, né? Então ele movimentou toda a galera, até os parentes, amigos aí de cidades. Tem que mandar um alô lá pro Crixá lá, né? O pessoal de Crixá vai acompanhar aí também. Né? E deixar talvez uma dica, uma frase que seja, que espero que mude, né, o mindset aí de alguém. Com certeza. Das pessoas, que a gente falou muito de método, né, da ansiedade do corretor, né, e para aqueles corretores que talvez iniciaram conosco ali, estão há 1 mês, 2 meses, 3 meses, não venderam, né, que eu, a Acácio, que estamos presentes aqui, né, somos provas vivas, né, que somos corretores que vendeu no 3º, no 4º mês, mas estamos aqui. Sim. Né, e muitos daqueles que estavam conosco que venderam na primeira semana, talvez desistiram. Exatamente. Então entra ali além da resiliência, a persistência, que acaba trazendo o mesmo significado, né? Mas que a pessoa tem que ser algo a mais do que a gente é ou do que a gente prega. Sim. Né? Então até anotei algumas palavrinhas aqui, né, para não perder, né, que o que eu sou, né, desde quando eu comecei até para mim chegar no ponto que estou, digamos assim, né, talvez um dos pontos foi que eu era muito curioso. Por mais que eu tinha a timidez muito forte desde a minha infância, né, sempre fui muito curioso. Né, apaixonei pelo mercado, vou conhecer o mercado. Eu quero vender, sei lá, Minha Casa Minha Vida. Vou aprofundar Minha Casa Minha Vida, eu sou o melhor daquilo. Quero vender um médio alto padrão, onde eu vou? Porque eu não tinha aonde socializar com esses clientes, né? Então, seja curioso, né? Seja corajoso, né? E que seja foda mesmo, bater no peito, falar, vou dar o meu melhor ali naquela apresentação, né? Mas o cliente ali não tem condição hoje, eu já sei que o cliente não é para aquele produto. Mesmo assim, apresenta como se fosse para ele comprar 10 unidades de você. Perfeito. Que se ele não comprar, ele vai te indicar uma pessoa que de fato vai, né, trazer a venda para você naquele mês. Né? Show de bola. Muito bom. Obrigado, Jonathan. Obrigado. E a Cássia, considerações finais? Sim, quero agradecer imensamente, né, pelo convite de estar aqui. Tinha muita vontade de estar e hoje estou. Olha, e que chique, né? Que legal aqui, como que acontece. Bacana, né? É tudo muito natural. Então, parabéns aí, né, por esse envolvimento que você está tendo. Eu citei aqui 3 corretores do time Resiliência, mas eu não poderia deixar de falar de quão importantes são todos ali do time. Com certeza. Né? Que todos ali do seu jeito, é como se fosse uma troca de energia. Sim. Eu ensino, mas eu aprendo muito com cada um. Cada um vai ter seu tempo, o seu processo, e eu quero dizer para todos que a gente está junto nessa. E que a gente vai chegar lá juntos, tendo resiliência. Né? Não citei o nome de todos, a gente tem 12 ali na equipe, mas eu queria agradecer a todos aí pelo time, o grande resultado que a gente vem fazendo, justamente pela vontade deles,
pelo compromisso deles de estar acompanhando a gente aí. Então, Show. parabéns aí pro time Resiliência, tá de bom? bola. E eu queria deixar só um alô aqui também lá pro pessoal lá de Mara Rosa, que a minha mãe tá lá me assistindo. Ai, que Olha, que orgulho, legal. rapaz! Pessoal de Itapaci também. Pra minha irmã lá de Itapaci, que fez um movimento lá pra galera lá também assistir. Olha aí, né? deu até batido recorde aí, vamos até ver os números, né? Né? Que fica de lição para todos os participantes, né? Exatamente, não poderia deixar também de dar o meu agradecimento ali, né, pra minha esposa, pra Rafaela, quem foi que me apresentou o mercado imobiliário. Então, Quem te converteu quem pra me luz. converteu, então a transformação de vida veio através dela. Eu sou muito grata ali pela Sim. minha esposa e também pra Márcia Thierry, nossa diretora, isso aí. né? E pra todos aí do time Live também, pro time da Exo. E pra finalizar, aqueles ali do mercado, né, que tá assistindo, que não faz parte da Exo, Sim. a gente tá de portas abertas aí pro time Resiliência, na divisão Live. A gente quer trabalhar junto e eu já deixo a deixa. A gente precisa de pessoas que têm um sonho grande. Então, se você tem um coração ensinável, quer ter um sonho grande, quer fazer parte da imobiliária que mais cresce Show. em Goiás hoje, aprovado em números, a gente tem vagas abertas, né? Algumas, né, né? Jonathan? Algumas. Não muitas, mas temos. Não muitas, mas a gente pode estar marcando aí, pode entrar em contato lá no Instagram, né? Ou pode vir até a Exo mesmo procurar a gente, que a Perfeito. gente vai estar ali de portas abertas. É isso aí. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Exo Talks. Foi um prazer, satisfação estar com vocês aqui de forma inenarrável. E até a próxima. Terça-feira que vem, às 19 horas, estaremos falando aqui com o Bruno Tavares, que é um dos nossos sócios da agência Intense, e também com a Jéssica, que é uma gestora que está na agência Intense. Beleza? Então não percam. Grande abraço e até a próxima. Está bom.